Jesus. E a fama deste homem chamado Jesus se espalhava por toda a Judéia, por toda a região. E Zaqueu sabe, diz o texto, que Jesus se encontrava em Jericó. E Zaqueu sabe e ele entende que aquela era a oportunidade dele mudar de vida. E ele entende que aquela era a oportunidade de a sua vida ser transformada, dele ser salvo, dele se reconciliar com o Filho de Deus. Amém? Só que havia obstáculos no meio do caminho. Quais os obstáculos que havia no meio do caminho? A multidão. Porque Zaqueu não podia ver Jesus, que ele era de baixa estatura, de pequena estatura. Então a multidão, quando se fala de multidão, era uma aglomeração de pessoas, de gente. Esse era o primeiro obstáculo. O segundo era a sua pequena estatura. Ele era pequeno, não tinha como ele ver Jesus. Sabe, a multidão, a rejeição, as críticas, os religiosos, eram os obstáculos de Zaqueu. Por quê? Se Zaqueu não tivesse uma atitude, até mesmo antes dele saber que Jesus estava em Jericó, ele não ia ter essa atitude de mudança, de encontrar-se com Jesus. Por quê? Porque até então ele já tinha dado ouvido aos religiosos. Ele já tinha dado ouvido àqueles homens que o julgavam, que apontavam, que o murmuravam. Não, mas Zaqueu não olhou para isso. Mas ele não desiste. A palavra diz o quê? Que ele sobe numa figueira. Ele sobe numa árvore para ver Jesus. Porque ele sabia que aquele homem que ali passava, ele poderia fazer alguma coisa na sua vida. A sua história poderia ser mudada. Amém? Ele sabia que Jesus era a pessoa certa, era a pessoa ideal para mudar a sua vida. Que Jesus era a pessoa ideal para mudar a sua história, para o tirar daquele cativeiro, daquela situação. Zaqueu estava decidido a dar um passo naquela situação. Zaqueu estava, decidido a dar um passo naquela situação que desagradava a Deus. E em certas atitudes da nossa vida, a gente tem que ter uma atitude de dar um basta. De nunca mais a gente querer caminhar daquela maneira, fazer e viver da forma que nós estamos vivendo. Então Zaqueu disse, hoje é o dia dele de eu mudar a minha vida. Hoje é o dia de eu mudar a minha história através da minha maneira, através da minha mudança de pensar e de ver a vida. Amém? Zaqueu sabia que a sua vida, a sua história ganharia outro rumo, outro norte. Por quê? Porque Jesus se encontrava ali. Jesus estava em Jericó. Eu creio que Zaqueu pensava, esse homem não sairá daqui de Jericó enquanto ele não mudar a minha vida. Sabe, só que antes mesmo de Zaqueu ver a Jesus, Jesus como conhecedor do coração do homem, Jesus já sabia que Zaqueu que havia subido na figueira. Amém? Que se encontrava em cima de uma árvore. Antes mesmo de Zaqueu dirigir a palavra a Jesus, o que é que o texto nos diz? Jesus diz, Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Olha, antes mesmo de Jesus, de Zaqueu convidar a Jesus, e se é que ele ia convidar, Jesus se convida para pousar na casa de Zaqueu. Talvez você não vai encontrar em nenhum trecho mais a palavra Jesus se convidando para pousar na casa de alguém. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Glória a Deus. E é tão bom ter Jesus como nosso convidado de honra. É tão bom Jesus se convidar para pousar na nossa casa, para estar na nossa vida. Porque Ele pousando, Ele fará morada. E fazendo morada, transformará a nossa vida. Amém? Então você entenda isso. O que nós devemos fazer, querido, olha algo interessante. Ninguém precisou dizer Zaqueu que ele era ladrão. Ninguém precisou dizer que Zaqueu estava desagradando a Deus. Ninguém fez isso. Eu quero te dizer algo bem interessante. Como Zaqueu, devemos saber o que precisa ser feito. Querido, quando nós entendemos o propósito dessa palavra, quando deixamos essa palavra vir, fluir, fazer morada em nós, ela se torna rios de águas vivas na nossa vida. Não precisa ninguém e nem o próprio Senhor Jesus dizer o que nós devemos fazer. Porque até então nós não temos essa ousadia, não temos essa coragem. Você e eu sabemos às vezes o que devemos fazer, mas o que nós não fazemos é aquilo que Zaqueu fez. Ele se expôs na sociedade. Ele expôs a sua honra, se é que tinha, a sua reputação, se é que tinha, como rico, como maioral dos publicanos, como alguém que era grande naquela sociedade. Ele se expôs ao confessar o seu pecado, ao confessar a sua culpa, o seu erro, o seu dano. Sabe? Então Zaqueu se expôs. Então quando você entende
Você sabe o que é preciso fazer e você faz. Amém. E você vai e faz. Ainda que você venha expor a sua reputação, ainda que você venha trazer vergonha sobre você, mas você sabe aquilo que você está fazendo é certo, está agradando a Deus e lhe trará benefícios e não prejuízo. Amém? Então nós precisamos saber disso, porque sabemos o que precisa ser feito. E sabe o que é que não fazemos? Nós não fazemos. Nós não fazemos. É como foi ministrada a palavra poderosa pelo Gilvano domingo aqui, bem colocada, bem enfatizada, que o amor ele cobre multidões de pecado, o amor transforma, o amor, aquilo que o pastor sempre fala que foi a maior arma que Deus deu a ele. O Gilvano também ressaltou que amar quem não merece, sabe? Zaqueu merecia ser salvo? Não. Zaqueu merecia ser amado? Não. Eu mereço, você merece? Não. Jamais merecemos ser amados pelo Senhor. E você sabe, às vezes, que nós devemos amar o nosso próximo, mas a gente não ama o nosso próximo, sabe? Então, Zaqueu fez isso. Olha, por que nós não fazemos? Porque nós não queremos nos expor. Nós não queremos nos humilharmos. Nós não queremos ousar, nós não ousamos a mudar. Nós teimamos na nossa mesmice. Teimamos na nossa cabeça dura, na nossa incredulidade. Teimamos no nosso orgulho, deixamos o nosso orgulho, o sentimento nos dominar. Deixamos o orgulho às vezes ditar as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Sabe? É como sempre fala Augusto Cury, nós vivemos numa sociedade livre, mas de escravos das suas emoções, escravo do seu orgulho, escravo do seu ego, do seu egocentrismo. Sabe? Por que nós não fazemos aquilo que Zaqueu fez? Porque nós não queremos abrir mão da nossa mesmice por nada nessa vida. Querido, eu ministrei essa palavra há uns 20 dias na Quixaba. E o que me chama a atenção nesse texto não é Jesus ter chegado em Jericó. O que me chama a atenção nesse texto não é Zaqueu subir numa árvore para ver Jesus. O que me chama a atenção nesse texto não é Zaqueu, não é Jesus se convidar para pousar na casa de Zaqueu. O que não me chama a atenção nesse texto, não é Zaqueu descer da árvore. Isso não me chama a atenção. Pode até chamar num certo ponto. O que também não me chama, o que me traz, sabe, nesse texto, o que me faz refletir, não é Zaqueu receber Jesus na sua casa. Isso também não pode me chamar a atenção nesse texto. Não foi a murmuração dos religiosos que me chama a atenção nessa história. Mas o que me chama a atenção nessa história é que Zaqueu fez aquilo que muitos hoje não estão fazendo. O que Zaqueu fez é aquilo que Deus às vezes espera de nós, e nós podemos esperar de nós mesmos e sabemos, e às vezes estamos em falta com nós mesmos. O que Zaqueu fez? Zaqueu, ele decide resolver a sua vida. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Querido, se nós analisarmos, trazendo para outro contexto essa palavra, que você pode ministrar essa palavra em há diversidade de contextos que você pode explanar essa mensagem. Como sempre diz um início da palavra que eu acompanho aí nas redes sociais, ele diz assim que as escrituras, sabe, é um profundo rio de águas vivas. Quanto mais você mergulha nela, é que esse rio vai fluindo e trazendo vida. Amém? Só que Zaqueu, ele resolve, ele decide: hoje eu vou resolver a minha vida. Porque até então eu vivo uma vida de engano, eu vivo uma vida de mentira, uma vida de fachada. Eu vivo uma vida de prosperidade, mas essa prosperidade não traz aquilo que é necessário para a minha alma. Essa prosperidade não traz aquilo que é suficiente para o meu interior. Mas hoje eu decido resolver a minha vida. Amém? O que Zaqueu faz? Ele decide resolver aquilo que precisava ser resolvido na sua vida. Ele entende que não dava para viver mais daquele jeito que ele estava vivendo. Amém? Resolver a sua vida. E por que hoje, queridos? Eu faço uma reflexão com vocês, hoje aqui com a igreja. Eu faço uma reflexão com vocês. Porque muitos ainda hoje, contextualizando num contexto geral, ainda não romperam em fé nas suas vidas. Porque ainda não romperam em fé. Porque ainda não, sabe, as promessas de Deus não se cumpriram na sua vida. Claro que tudo é fruto da graça, do favor de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas travadas.
Sabe por que existem muitas pessoas paradas? Sabe por que existem muitas pessoas atrofiadas na fé? A pior coisa é uma pessoa atrofiada na fé. Pesquisa aí sobre alguém que atrofiou os membros do seu corpo. Um dos membros do seu corpo, que coisa horrível, que coisa feia. Não existe mais vida em si, mais nunca, nunca mais. Sabe por quê? Muitas pessoas não rompem fé. Porque existem coisas mal resolvidas nas suas vidas. Eu lembro de algo que teve, quando o pessoal de São Paulo esteve aqui, que fez o encontro, tudo, e por tudo aquilo que havia acontecido em todo o contexto da história da humanidade, o pastor João é descendente de alemão. E os judeus também foram massacrados por Hitler. E Deus trouxe a memória naquela situação, o pastor como representante dos alemães, e tem uma representante judia aqui. O que Deus trouxe à mente? Ele resolveu algo que talvez a sua geração lá em Hitler não resolveu. E pôde destravar aquela mulher para todo sempre, porque havia uma situação que precisava ser resolvida, e ali houve o quê? Houve choro, houve libertação, houve vida de Deus. Oh! Então quando você e eu resolver a vida, olha, as coisas vão se destravando, o céu vai escancarando, vai haver não só libertação, não salvação, mas vai haver milagres, o romper em fé. Glória a Deus. Só que às vezes a gente canta rompendo em fé, mas só fica no canto. Oh meu Deus. Só que a gente é um atrofiado a vida inteira. Tem gente que passa 5, 10 anos na igreja, 15, 20 e ainda não romperam em fé. Porque precisa resolver algo que está mal resolvido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Santo de Israel. Zaqueu precisava urgentemente parar de ser um enganador, de ser um ladrão, de mentir para a sociedade, talvez de chegar na sua casa e mentir para sua esposa, mentir para os seus filhos. Ele disse: não, Jesus está aqui hoje, eu vou resolver a minha vida. E eu e você vamos fazer o quê? Há tanto tempo conhecedores dessa palavra, mas sabe o que eu vejo? Querido, eu não trago isso num contexto julgador, mas eu trago isso para mim. Eu trago isso para a minha vida, para a minha história, sabe? Para me aplicar nela. Deus, o que precisa ser resolvido na minha vida ainda que não se resolveu? Deus. Às vezes a gente diz, ministra, prega, ora e diz: Senhor, eu quero avançar. Mas como avançar se tem problemas para trás que precisam ser resolvidos? Como romper em fé se eu preciso resolver uma situação que eu não amo meu irmão, que eu não liberei perdão para ele? Como romper às vezes em fé se eu preciso resolver uma questão na minha casa, na minha família, talvez na minha igreja, talvez entre os meus irmãos? Coisas mal resolvidas é um atraso de vida. Então Zaqueu entende isso. Eu vou resolver essa situação, porque eu preciso avançar. Glória a Deus. Eu preciso parar de ser escravo. Amém? Aleluia. Tem muita gente que é escravo ainda porque não resolveu a sua vida. É um escravo vivendo em sociedade livre. É vítima das suas mentiras às vezes. É vítima do seu engano. É vítima do seu ego, do seu orgulho. Então Zaqueu disse: eu vou resolver hoje a minha vida. Ele diz assim: eu resolvo. E quando essa palavra você vai estudar ela, o contexto dela, o significado dela, eu decido. Eu decido ter uma atitude de fé. E através da minha mudança, Jesus vai mudar a minha vida. E não só vai mudar a minha vida, mas vai mudar a minha casa, que disse que hoje houve salvação naquela casa. Amém? Houve salvação naquela casa. Só há salvação, só há libertação, só há transformação, só há mudança quando a gente decide resolver o que precisa ser resolvido. Aleluia! Caso contrário, querido, vamos nadar e morrer na praia. Amém? Olha, querido, porque muitas vezes as pessoas, ao invés de dar um passo para frente, elas dão 2 para trás. Tem pessoas que é assim. Era para ela dar passos, nadar de braçadas, tá rompendo em fé. Tem pessoas que já era para estar longe, em outro nível, em outra situação, mas por que continua no mesmo lugar? Porque ao invés de dar um passo para frente, estão dando 2, 3, 4, 5.
Então, por isso que Zaqueu, por quê? Porque há coisa na sua vida que não foi resolvida. E é momento da gente, Deus, traz a minha memória. Glória a Deus. Senhor, traz a minha mente, Senhor. Venha descortinar os meus olhos. Senhor, venha abrir a minha mente se há algo, Deus, que há em minha vida que precisa ser resolvido. Traz à tona, me mostra, me revela, Senhor. Mas eu não permito viver numa situação de escravidão. Eu não permito viver atrofiado, parado, Senhor. Precisamos orar nesse sentido. Precisamos orar nesse sentido, porque não devemos ser uma igreja escrava vivendo em sociedade. Não podemos ser um povo de Deus, não podemos ser uma igreja, digo uma igreja no sentido, sabe, você pode entender, não a igreja no contexto geral. Precisamos nos libertar, querido, precisamos nos libertar. Amém? Aleluia. Só é possível receber aquilo que é de Deus na minha vida, se desfazendo daquilo que não lhe agrada. Glória a Deus, Pai. Às vezes Deus já falou, olha, tem isso para a sua vida. Deus usou alguém, poderosamente tem usado. Só que ainda as coisas não aconteceram. Por quê? Porque você precisa se desfazer daquilo que não agrada a Deus. Talvez eu sei, talvez você saiba, talvez nós sabemos que existem coisas que a gente precisa se desfazer dela, para que possamos assim receber aquilo que de fato Deus nos prometeu. Amém. Glória a Deus. Amém. Não é possível agarrar em algo da parte de Deus se a gente não está apegado àquilo que não é de Deus, daquilo que não lhe agrada. Zaqueu precisava se desapegar daquilo que não era de Deus e que nem não lhe pertencia. Por isso que ele disse, Senhor, hoje eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Amém. Olha, imagina. Glória a Deus. A conversão, o arrependimento, ele é acompanhado de atitude. Se um arrependimento não for acompanhado de atitude de mudança, não é arrependimento, dê outro arrependimento. Dê outro nome para esse arrependimento. A conversão, quando ela acontece, ela é acompanhada de mudanças, é acompanhada de atitudes, é acompanhada de transformação. Aleluia. Isso é necessário, amém? Por que se apegar tanto com aquilo que não é de Deus? Por que se apegar tanto, você sabe, com aquilo que não lhe agrada, que não vai lhe fazer bem, que não vai lhe trazer benefícios? Por que agarrar tanto nisso? Por que segurar tanto isso? E quando você estiver agarrado a isso que não é seu, que não é de Deus, você não vai tomar posse daquilo que é de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Não vai tomar posse. Só é possível receber aquilo que é de Deus para a minha vida, se desfazendo de coisas que não é necessário para mim. O que era que Zaqueu? O que havia na mão de Zaqueu? Na mão de Zaqueu havia furto. Nas mãos de Zaqueu havia mentira, havia suborno. E eu pergunto, para mim, para nós, como igreja, o que há nas nossas mãos que a gente sabe, na nossa mente, no nosso coração, que a gente está tão agarrado, que a gente sabe que é isso que está nos impedindo de avançar. A gente até sabe. Só que a gente não tem a ousadia de se desfazer dela. Vida mal resolvida produz pessoas frustradas. Sabia? Vida mal resolvida produz pessoas frustradas. Porque às vezes na nossa caminhada a gente está tão frustrado. Por que a gente se frustra? Porque às vezes a gente está apegado a coisas que realmente não é da parte de Deus para a nossa vida. Então, se você não resolver a sua vida, se eu não resolver a minha vida, eu vou viver ela a vida inteira frustrado. Sabe por quê? Porque hoje eu vejo em dia, eu costumo de ouvir sempre muitos ministros da palavra, e eu ouço muito nesses dias, e é real, e eu concordo em parte. Acabei até esquecendo, mas vou lembrar. Porque hoje nós vivemos uma geração de muitas pessoas que se encontram frustradas. Sabe qual é o nosso maior defeito hoje? É a gente espiritualizar as mazelas da nossa alma.
Tem pessoas que nunca saem da prova. Pera aí, 20 anos na prova, será que Deus não vai te tirar da prova desses 20 anos? Às vezes o problema, querido, não é porque Deus não agiu na minha vida e porque eu nasci para sofrer, porque isso é vitimismo e precisamos nos libertar do vitimismo. Amém. De repente eu estou dando uma de vítima, Deus diz, vou, para com isso, está dando uma de vítima. E isso é real. Eu tenho aprendido muito com o Augusto Cury nesses dias que eu comprei um curso poderoso, profundo. Profundamente. Sabe o que é? Às vezes a gente fica dizendo, mas ninguém me ama. Sabe por que você fica nisso, mendigando amor? Porque você não se ama, não se dá o valor da vida. A gente se ofende muito. Fulano passou aqui, não me deu bom dia, não me deu atenção. Sabe por que você mendiga atenção? Porque você não se dá atenção para você mesmo. Sabe por que às vezes você fica insatisfeito com as coisas? Porque você não está satisfeito com Deus. E se nós não estivermos satisfeitos com Deus, pegamos a nossa mala e podemos ir embora. Porque Ele tem as palavras de vida eterna. E diz a sua palavra, quem vive, quem se alimenta dele, por Ele vive. Eu vivo por essa palavra. Amém? Amém. Então, querido, decida hoje. Hoje eu quero resolver a minha vida de frustração. Hoje eu quero resolver a minha vida de incredulidade, de mentira para mim mesmo. Às vezes a gente se mente para nós mesmos. Porque às vezes as pessoas estão tão frustradas na nossa geração de hoje, tão frustradas porque estão com as suas vidas mal resolvidas. Talvez a pessoa chegou na igreja, às vezes as pessoas dizem, olha, mas eu entrei na igreja há tantos anos, minha vida está da mesma forma, da mesma maneira. Por quê? Porque você veio carregado de uma coisa para a igreja, chegou aqui carregado de uma coisa e não teve a atitude de resolver a sua vida. Não teve a coragem de resolver. Querido, decida hoje a não viver mais frustrado. Glória a Deus. Porque quem tem que viver frustrado é o adversário da nossa alma, porque ele já foi vencido, derrotado na cruz do Calvário. Amém. Glória a Deus. Sabe, mas quando Zaqueu fala essa palavra, eu esqueci de todas as outras. Quando ele fala, eu resolvo dar. Deus. Querido, eu quero te dizer, dê aquilo que de fato você merece. Se dê o valor da vida, se dê o valor da existência. Sim. Glória a Deus. Decida resolver hoje a sua vida. Glória a Deus. O que precisa ser resolvido hoje? Glória a Deus. Amém. Por que estamos tão frustrados hoje em dia, às vezes? Sabe? Porque às vezes quando se passa o tempo, Deus nos dá a oportunidade de resolver, Deus nos dá a oportunidade de mudar, Deus nos dá a oportunidade de exercitar a fé, de exercitar a sua palavra, mas a gente deixa as oportunidades passar. A gente deixa o momento passar. Porque quando a gente resolve a nossa vida, a gente se liberta. Glória a Deus. Quando a gente resolve a nossa vida é como um caminhão. Não somente um caminhão, mas como um trem saísse das nossas costas. Porque às vezes a gente está carregando aquele peso, aquele trem nas nossas costas. Porque a gente resolveu a carregar esse trem nas nossas costas. Zaqueu sobe na árvore como alguém que era ladrão. Mas quando ele desce da árvore, ele desce como um lavado remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Ele sobe na árvore condenado. Mas quando ele desce daquela árvore, ele sai salvo pelo poder de Deus. A sua vida, a sua alma, a sua casa estava condenada. Mas quando ele desce da árvore, Jesus diz, hoje houve salvação para a tua casa. Glória a Deus, aleluia. Glória. Talvez hoje você chegou aqui, não sei de que forma foi. Mas que você saia desse lugar aqui. Hoje eu vou decidir resolver a minha vida. Glória a Deus. Hoje eu decido resolver a minha casa. Glória a Deus. Querida, é como um dia eu falei para vocês, confesso para vocês que eu tenho, pastor Daniel, que tem essa dificuldade, tem esse, às vezes esse ímpeto, às vezes.
E um dia, em um certo lugar, num ambiente que tinha muita gente, eu envergonhei alguém, envergonhei a honra dela. E um cara que era bacana comigo, o cara até me ajudava financeiramente. Frustrei, envergonhei o cara no meio da gente, no meio das pessoas. Eu cheguei lá no outro dia com 3 dias com a cara lisa. Fui pedir perdão ao cara, sabe o que ele me falou no meio do comércio? Nós não tem nada para conversar. Passei 2 anos orando. Eu procurava e ele não queria olhar na minha cara. Com 2 anos, ele mesmo que mandou um recado para mim. Talvez é assim. Eu tenho essa dificuldade às vezes de ofender as pessoas. Só que na primeira oportunidade que eu tiver de eu falar com ela, eu falo. E se ela falar comigo, eu peço perdão. Mas tem pessoas que não aceitam. Mas eu confesso que eu tenho essa dificuldade às vezes. Mas há algo no meu coração que eu não fico relutando. Se eu sentir que eu errei, a primeira oportunidade que eu tiver de falar com essa pessoa, eu vou falar. E se eu tiver a oportunidade dela me permitir de eu pedir perdão, eu vou pedir. Mas se não houver essa oportunidade de eu partir para ela e pedir perdão, porque às vezes a pessoa não me deu a legalidade, não me deu o lugar. Mas porque no meu coração existe esse desejo, essa vontade. Então, Zaqueu, ele decide hoje. E as maiores dificuldades hoje de pessoas frustradas é por falta de perdão. Maior dificuldade hoje na vida do ser humano, às vezes, é a dificuldade de perdão. Por quê? Porque quando as emoções é ferida, porque quando as suas emoções é ferida, se nós não for bem resolvido, a gente vai aceitar a ferida. Os maiores problemas hoje de falta de perdão são problemas emocionais. Pessoas que têm essa dificuldade é porque ela tem problema emocional. Então nós precisamos resolver a nossa vida. Por que eu estou trazendo isso? E é nessa questão do perdão e tantas outras coisas que existem, que a gente precisa resolver. Verdade. Tantas outras coisas que a gente precisa resolver. Tantas e tantas. Tem coisa que é de infância. Precisamos fazer um mapeamento. Amém. E pedir misericórdia a Deus. Porque senão vamos passar a vida inteira em uma vida frustrada. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você, te perguntando. Quando você lê a palavra de Deus, eu tenho aprendido isso muito. Jesus, ele enfatiza sempre aquilo que falta em nós. Quando ele chega lá na casa que os discípulos estavam trancados depois da sua morte e ressurreição, a primeira coisa que Jesus fala é o quê? Paz seja convosco. Por quê? Porque faltava paz. E eu estou com outra palavra a respeito desse texto para ministrar para os irmãos. Paz seja convosco. Por quê? Porque faltava paz. Verdade. Quando Jesus diz perdoar o seu irmão, por quê? Porque sempre haveria oportunidade, situação de poder perdoar o seu irmão. Ele sempre enfatiza, é enfático naquilo que falta. Glória a Deus. Paz seja convosco. Amém? Então é isso, é necessário que a gente venha a aprender. E Jesus, ele sempre ministrava a sua palavra perguntando. Leia toda a história de Jesus, o contexto dele. Ele sempre ministrava perguntando. Então, o que você precisa, e eu hoje, eu resolver. Não se sinta ofendido, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim, eu não fugi dela. Eu não fugi da palavra. Então, se existe algo que precisa ser resolvido, vamos resolver. Se existe algo que precisa ser resolvido na nossa vida, então vamos resolver. Vamos pedir misericórdia, graças a Deus, para que possamos resolvê-la. Amém? Então não insista em carregar a vida inteira aquilo que não é seu. Às vezes o ser humano, a vida inteira, ele insiste em carregar aquilo que não é dele. Sentimento de amargura é seu? Não. Alguém que te causou. Sentimento de ódio é seu? Não. Alguém que te causou. Sentimento de culpa é seu? Não. Alguém que te causou. Então não carregue aquilo que não é seu. Amém. Por que você está carregando aquilo que não é seu? Por que eu carrego aquilo que não é meu? Amém? Por que insistimos tanto em carregar aquilo que não vai nos levar a lugar nenhum? O nosso principal defeito hoje, como conhecedores dessa palavra, digo como cristão, é carregar aquilo que Jesus já carregou. Aleluia.
já carregou o peso das trevas, do pecado, da condenação. Deixe de carregar aquilo que Jesus já carregou e já venceu. É necessário abrir mão de tudo aquilo que nos impede, queridos, de avançar. Então abra mão de tudo aquilo que nos impede de avançar. Amém? E que você deixe essa palavra fluir em você. E ela fluindo em você, fluirão rios de águas vivas. Amém? Então que nós possamos, atitudes mudam e transformam a nossa vida. Amém?